Olá, olá, paz, luz a todos. Vou falar um pouco da situação atual. É o vídeo 122. Muitas pessoas não acreditam e outros acreditam, né? Que tudo vai melhorar aqui, nesta dimensão. Porque a violência atual está cada vez pior, mas é assim mesmo. Ela vai piorar para depois melhorar, mas acontece que já está melhorando sem que as pessoas, vamos dizer, alguns sentem, são sensitivos, mas a maioria não. São as energias que estão sendo colocadas através do nosso Sol, nosso Logos da galáxia, este Sol que nasce todos os dias. Maneira de dizer, ele não nasce, ele está sempre ali, é a Terra que vai, né? Vai tendo seu movimento de, não de rotação, mas de translação, ela vai rodando e girando ao mesmo tempo. Então, aquele movimento de translação é que faz mudar a posição do Sol, é que faz vir a noite e o dia. Então, o universo, ele é todo habitado. Tem gente que não está entendendo isso, que no Sol existem seres. Na época que os mestres da linha Saint-Germain veio transmitir aos médios procedimentos como decretos para fazer, para trazer energias para a Terra e tal, etc, etc, para ir ajudando. Eu já sabia que existia vida no Sol, embora para muitos isso seja impossível. Agora, foi confirmado por uma canalização lá da plataforma, e esses seres que habitam lá, que estão irradiando através do Sol, que vem para cá. E muita gente não está entendendo, não acredita, né? Certo? Então eu vou tentar, vamos dizer, explicar. É explicado pelos seres de dimensões super evoluídas que a energia do Cristo, do Jesus Cristo, que comanda aqui toma conta, vamos dizer, do planeta Terra e desta dimensão, mas é claro que tem outros abaixo dele que também, como se diz, fazem a vontade do Pai, Mãe, Criador primordial, né? Também. Bom, então, essa energia, veja bem, quando a gente vai evoluindo, a nossa energia, falando de uma outra maneira, a nossa aura, por exemplo, ela vai ampliando, né? Nós temos estágios de evolução, certo? Então a nossa aura está aqui. Ela vem um pouquinho, pouca coisa. Quando você tira a foto Kirlian, você vê. Bom, então, aí com o tempo, se você se dedica a evoluir, com o tempo, ela vai ficando maior, essa energia. Certo? E com os anos, com as várias reencarnações, vamos dizer que você já tenha tido umas 200 reencarnações e que você continue se dedicando à evolução. Essa energia será bem maior. Ou seja, apaguei o bonequinho, né? Pronto. Ela vai ampliando. Daqui a 400 reencarnações, ela virá maior. E você já estará até em outra dimensão. Bom,
O que aconteceu com Jesus Cristo é que ele, mesmo há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui, ele já tinha essa energia muito mais ampliada que isso, muito mais. Tá? Como ele já é um ser com muito conhecimento e aprendeu, né, através de outros seres, engenheiros cósmicos, como fazer para diminuir a sua energia num corpo físico, senão ele queimaria o corpo dele. Então, ele hoje, depois de 2000 anos, ele hoje já tem a energia dele tão ampla, tão, né, grandona, vamos dizer assim, que aqui está a galáxia, né? Sol, planeta, 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 planeta. Que a energia do Cristo, Jesus Cristo, ela abrange mais além do que essa galáxia. É como se nós estivéssemos dentro do Jesus, dessa energia do Jesus. Toda essa galáxia, a energia dele é assim. Bom, por que é que eu expliquei isso? Que não tem nada a ver com os seres do Sol, que habitam o Sol. Pois bem, seres que habitam o Sol têm muito mais energia do que essa. É uma energia muito forte, vamos dizer, não mais do que essa, porque essa abrange até o Sol, me desculpe, não é bem assim. Às vezes eu quero explicar e me enrolo, né? Eu vou então apagar isso, então vamos colocar o Sol aqui. Às vezes eu me enrolo um pouquinho. Porque às vezes eu não encontro palavra assim adequada, né, para explicar. Tem coisas que é difícil explicar. Então nós temos aqui o Sol, então temos os seres que habitam lá dentro. Né? Muito bem. Então, esses seres que habitam aqui, eles têm uma energia. Eles já nem têm forma. Eu vou botar um ser aqui só para explicar, porque não tem mais forma. Eles não têm mais dessa forma. Agora, se eles quiserem aparecer assim, aparece. Então, estes seres estão aqui dentro. A energia deles é tão forte, que a energia do Sol, né, que se nós pudéssemos nos aproximar assim em matéria, só próximo, nem lá dentro, nós seríamos queimados ali em segundos. Eles são tão evoluídos com essa energia, a energia ela é tão forte que ela tem afinidade, vamos dizer, sintonia com a energia do Sol, e eles vivem lá. Chama-se alguma forma de explicar, vamos dizer, são seres plasmáticos, porque são seres que não têm corpo físico. Né? E sempre há são espíritos, senhores. A gente fala seres para ficar mais fácil de entender, mas são espíritos. Então esses espíritos que vivem aqui têm uma energia muito forte. E é assim, mas existe um outro espírito, é o próprio espírito do Sol. O Sol é um espírito. E dentro dele há esses outros espíritos. E há um outro espírito que rege ao redor do Sol. De uma vida sai outra vida. Espírito é vida, de uma vida sai outra vida. Tem um aqui que rege essa parte, mas o Cristo rege toda a galáxia. E esses fazem o papel que o Criador quer, esses que vivem dentro do Sol também. Mas o Sol, o Espírito do Sol também os ajuda a irradiar aqui para a Terra. As novas energias
para futuramente a Terra evoluir, certo? Para que seja de outra dimensão, uma dimensão de luz e de amor, amor e luz. Então, tem gente aí que não está entendendo, não está acreditando. Então, eu estou procurando explicar. Agora, se uma pessoa não tem base nenhuma de estudo espiritual ou esotérico, com S, vai ser difícil entender mesmo. Então, essas pessoas têm que começar o beabá da espiritualidade. Tem que começar a ler livros espíritas, muito do Jardim de Infância, que esses livros que estão aqui é Jardim de Infância e Primário. Porque agora estão trazendo, que não tem nos livros, que estão trazendo novas informações, mas eles dizem que tudo isso vai ser passado para um livro, né? Quando eles encontrarem aí uma pessoa apta a psicografar ou canalizar tudo direitinho, né? Porque alguns médios ainda não estão, embora às vezes psicografem, mas ainda não estão muito bem preparados, porque às vezes tem influência da mente deles nas coisas que escrevem. Então é isso, senhores. Então, a situação atual é essa. Por um lado, violência em demasia. Por outro lado, sabedoria, amor e luz. Então, o que está acontecendo a situação? A situação é que aqueles que forem negativos, que não quiserem saber nada do Criador primordial, aqueles que têm sintonia com as trevas, estão cada vez mais trevosos, cada vez mais violentos. E os outros que querem evoluir, mesmo que estejam começando agora a querer evoluir, eles serão beneficiados por essas energias que estão vindo, já estão sendo transmitidas, dourada, energia dourada, verde, e parece que é amarela, tem uma outra que não estou lembrando. Bom, mas não importa, parece que são 4, mas não importa, o que importa é que a gente já sabe que estão vindo e a gente, ou quem faz meditação, que você mantenha o seu pensamento no Pai, Mãe, Criador primordial, o Deus, né? Ou no Grande Espírito, que é o Jesus Cristo. Jesus Cristo também é um transmissor. A própria energia dele contém o que o Criador tem. Então, a gente absorve também do Cristo. Não é pensar, eu acredito em Jesus Cristo, eu vou ser salvo. Não é assim. Você tem que ser uma boa pessoa, tem que praticar ações boas, não pode deixar cair a frequência. Baixou a frequência, pronto. Julgou uma pessoa, seja na parte espiritual ou no dia a dia comum, pronto, já vai atrapalhar a tua evolução. Você vai para um umbral mesmo. Você julgou as pessoas, deu opinião errada, sem saber das pessoas, umbral brabo. Naquele umbral lama, ou então pior ainda, né? Da lama que fica lá toda a vida andando para lá para cá, querendo sair, não consegue. Aí vai... Acho que é horrível, né? Que tem bactérias, tem fungos naquela lama, e a pessoa sente, porque, mais uma vez, eu volto a explicar, porque nós levamos o perispírito junto. O que desaparece quando a gente morre é o duplo astral, é a outra parte. Mas nós levamos o perispírito junto, que vamos dizer, uma cópia aqui do corpo físico atual. Então, a gente vai com ele. E esse perispírito é o transmissor. Então, ele guarda as coisas da nossa vida, mas ele também é um transmissor. Então, se você está dentro de uma lama, nesse umbral, e com aquelas larvas astrais, vírus astrais, bactérias astrais e outras coisas mais, então você vai sentir dor e vai sentir aqueles negócios se mexer nas suas pernas, na tua coxa, no teu pé. E você vai ficar agoniado. Você quer sair, não consegue. Porque o magnetismo universal é assim.
Se você tem sintonia com o mal, com as trevas, se você é uma pessoa negativa, esse magnetismo universal, cósmico, ele te puxa para lá. Então, quando você quer sair da lama, você chega lá pertinho já querendo sair, ele puxa você. Assim é quando os seres são bons, e eu posso afirmar isso pela experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando você é uma pessoa boa, agora eu não sei para onde ia, não sei se eu ia para um umbral, se eu ia, eu sei que eu fiquei apavorada e quis voltar, então eu estraguei tudo, mas eu quis voltar. Fiquei com medo, né? Fiquei em pânico. Então, quando a pessoa, por exemplo, já tem uma certa evolução, ou ela vai para um grau leve. O magnetismo universal, ele puxa, o teu espírito sai e ele começa o magnetismo a puxar você. Aí você vai lá para onde tem que ir. Vai direto para uma colônia, vai direto para o teu planeta, se você cumpriu a missão, aí você vai direto lá para o teu planeta, ou vai para um umbral. Então, é assim o magnetismo. Agora, as pessoas muito negativas vão. Temos vários tipos de umbral, temos o inferno e temos o abismo, o abismo fica próximo do núcleo da Terra. Temos, chamar de prisões, temos as prisões dentro do mar, no fundo do vulcão, também. Esse abismo usam os seres, quando querem resgatar alguém, querem ir lá ver como é que, ou mostrar a um aprendiz, e para entrar lá nesses lugares tem que ter autorização do chefão, do reptiliano, ou do mago negro, ou do diabo, que ele existe com 2 chifres realmente, senão não entra. Mas eles falam no cordeiro, apresentam a luz do cordeiro, e aí eles têm que deixar entrar, porque eles sabem que se não der autorização, que o Cordeiro de Deus, que é o grande Espírito, Jesus, né? Cristo, vai tomar as suas providências, né? Ele não vai matar ninguém, mas ele vai fazer alguma coisa para impedir que esses trevosos... vai fazer com que esses trevosos permitam que os outros entrem lá para ver, para aprender, ou para resgatar alguém que está precisando ser resgatado. Então, nós temos o abismo, ele tem várias seções. É como se fosse um apartamento. Ali um apartamento com várias divisões. E aí, em cada divisão tem, né? Porque os que fizeram coisas muito, por exemplo, um cara bandido que matou já umas 30 pessoas, por exemplo, em assalto, estrupos, ele vai direto. O magnetismo puxa lá para... Depois ele vai sofrer o que ele fez. Assim. Aí a gente pode lembrar daquela lei de Moisés, dente por dente, que eu acho que aquela lei, quem escreveu talvez tenha escrito mal, né? Porque a Bíblia foi muito modificada, né? E eu acho que aquilo era uma informação de que o que acontece quando a pessoa faz coisas indevidas, né? Faz coisas por prazer, gosta de fazer maldade com os outros, fica rindo porque faz maldade com os outros. Então, por exemplo, as pessoas interpretaram que, roubou, corta a mão. Não. As pessoas que mutilarem alguém, o negócio é o seguinte: você cortou um braço ou a mão de alguém, então você será cortado, não nessa vida, ou às vezes até acontece nessa vida. Até vou contar um detalhe ela vai para um lugar dessas subdivisões do umbral,
e do Subdivisões do Inferno, ela vai para o lugar onde vai ser cortado o que ela cortou lá na outra. No espírito. E vai sentir porque o perispírito está ali coladinho. Vai sofrer, vai gritar de dor. Vai sentir dor mesmo. Bom, eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu era criança, mas eu não sei a idade, né? Porque eu não... Deixa eu pensar um pouco. Eu não sei, talvez eu tivesse uns 4 anos, 3, 4, 5 anos, por aí, mais ou menos, uma dessas idades, mais ou menos. Bom, a pessoa que me criou, minha tia por afinidade me criou. Afinidade, ou seja, não era de sangue, né? Era casado com meu tio. Fui visitar lá uns parentes. Aí foram ver a criança lá, o garoto, o filho da pessoa que ela foi visitar, lá dos parentes, né? Tinha mais de uma pessoa, eu lembro que tinha mais de uma pessoa. Era um quarto amplo, então tinha aquelas caminhas que era antiga, era tudo de madeira, bonitinho. Eu ainda lembro. Que tem assim, berço, né? Assim, grade aqui, grade aqui, grade aqui. E tinha um menino de fralda, assim, encostadinho. Aí todo mundo saiu do quarto e eu fiquei ali, ninguém me levou. Eu fiquei olhando pro garoto. Eu não sei o que é que me deu, que eu tive vontade mesmo. Eu era criança, ainda dizem que criança não sabe o que faz. Sabe sim, principalmente a partir de 4 anos. Com certeza eu era 4 anos, né? Sim, eu disse 4, de 4 a 5, mas de 4 anos já começa a perceber, tem uma percepção, segundo a espiritualidade explica. Eu não sei por que eu tive vontade de apertar o dedo mindinho do garoto. O garoto chorou e eu recolhi e fiquei assim espantada. Mas eu tive vontade de apertar, não sei por quê. Não senti maldade de fazer aquilo, mas senti vontade. A turma veio correndo lá, a mulherada veio correndo. O que foi? O que aconteceu? Eu me disse, o que tu fez, meu menino? E eu, vê como uma criança sabe o que faz? Eu tive a noção que eu fiz coisa indevida, então eu fiquei quieta, não respondi. E elas espantadas, mas por que o menino está chorando? Eu não sei se eu machuquei o menino, se não. Bom, e os anos passam, papapá. Eu já com idade, estava pegando na louça, lavando a louça e um prato escorregou lá do outro que estava. Porque a gente geralmente coloca a louça, né, dentro do prato. E ele fez assim, que encostou, não foi com força, eu não senti dor. Fraturou meu dedo mindinho. E foi nessa que eu lembrei. Não lembrei. Sim, porque eu esqueci com o tempo. Viu como a gente, até nessa vida, porque isso aqui aconteceu nesta vida para que eu não pague quando falecer. Que eu não vá para o umbral, para não ir lá para aquele lugar que pá, né? Impressionante. Depois aconteceu de novo. Tive outro problema novamente no dedo. E eu disse, já paguei. Já paguei o que eu fiz no garoto, porque eu realmente não sei. Então a gente quando não paga aqui, a gente paga lá nas trevas, né? Por isso que existe, muita gente fica. Mas por que existe? Existe. Vai existir sempre. Na terceira dimensão, vai existir sempre seres negativos, trevosos. Por quê? Precisa ter para ajudar na justiça divina. Se não tivesse lugares, como é que as pessoas más pra caramba, criminosos, estupradores, cientistas que fazem mal à humanidade, fazem remédio para aos poucos matar as pessoas, ocasionar doenças, né? Como é que eles não teriam lugar para eles ir, para pagar o que eles fizeram aqui, quando encarnados? Vocês têm que entender isso. Então a gente tem que amar também todos os seres, amar até os trevosos, porque e muitos trevosos depois se voltam para a luz, nós temos que amá-los, a gente não pode desejar vingança.
Quem deseja vingança, só em pensamento vai também lá para a escuridão. E fica com aquele negócio, esse aí que deseja vingança, vira espírito ovoide. Depois fica tolhido, ele não tem como fazer nada. Até que, depois de milhares de anos, pode ser até que seja resgatado. Ou então vai ficar toda a vida lá. Então, senhores, prestem... Na situação atual, muitas pessoas vão começar a mudar, até animais, né? E eu, antes de saber o que está agora acontecendo sobre essas energias, eu já tinha notado que um gato que eu tenho, que é carinhoso comigo, mas quando a gente começa a fazer muito carinho, assim no coxinho, tem que matar um mosquito, mesmo que a espiritualidade seja contra. Mas acho que nem matei. Não estou a fim de ter uma chikungunya de novo, que estragou meu organismo, né? Sofro as consequências hoje. Bom, então esse gato, ele tá aí, de repente, ele morde de verdade. Ele enfia as unhas de verdade. Não é aquele gato que faz assim, mordidinha, não. E ele bate em todos os gatos. Ele briga, ele joga os outros gatos no chão, ele briga. E eu estou notando que ele não está tão brabo. E se ele quiser, eu falo, ô pequenino, eu grito assim, realmente eu boto a minha voz mais braba, né? Ele para. E eu disse assim, estou estranhando o gato, e de repente, então são essas novas energias, porque ele é bonzinho para mim, então ele tem o lado bom dele também evoluído. Não sei se é por ciúme que ele fica com raiva dos gatos, mas no início, quando ele veio para cá, ele era pequenininho. Os gatos batiam nele, e talvez aquilo que ele guardou dentro dele, ele está devolvendo, só que ele é muito bravo com eles, né? Não pode. Ele é bravo. Ele chegou aí, jogaram ele aí, lá na frente do prédio, ele miava, coitado, miava, e os outros batendo, quando eu botei perto dos outros gatos, tudo atacava ele, tão pequenininho. Aí eu brincava com ele para ele não ficar triste, enxotava os outros gatos para não fazer isso. E hoje ele é assim, né? Pode ser que ele, com o tempo, ele pode ser que ele não faça mais isso. Aí sabe o que pode acontecer? A lembrança dos outros pode atacar o pequenino. É complicado, né? Mas eu estou notando isso nele. E nas pessoas, algumas atitudes que não faziam, estão fazendo, positivas. Bom, como eu não tenho assim convívio com quase ninguém, então fica difícil agora eu observar, né? Mas as pessoas que eu conheço, estou observando. Então não estranhem aquela pessoa que, vamos dizer, não ligava para você, ou era mal educada com você. Se você perceber alguma mudança, não fique jogando, você está diferente, o que é que houve com você? Não faça isso. Aceite a mudança calado. Isso eu não sei a palavra que eu vou empregar aí para... Não é deboche, é uma atitude errônea. Falar isso. Você era assim, o que é que está havendo porque você mudou, hein? Está criticando, está criticando a pessoa. Não critique, porque se você começar a criticar essa pessoa está evoluindo e você está em sintonia negativa e vai para o umbral, e ele não. Vê se vocês despertam, entendam bem as coisas. Estou tentando ajudar, porque eu já entendi tudo, já estou tomando cuidado com os meus pensamentos e atitudes e ações. Portanto, estou querendo ajudar vocês. E as pessoas que tinham dúvidas, é isso, é melhor ficar calado do que dizer bobagem. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso falar. As pessoas que são neutras, elas não são boas nem más, elas são observadoras, então fica ali. Errado. Elas podem ir para o umbral também, porque não fizeram nada a favor de ninguém.
Não é criticar os outros, mas se você for assim, você tem que escolher, né? Você tem que escolher um lado. Ou você escolhe as trevas ou você escolhe a luz. Essa coisa de ficar no meio, na gangorra, a gangorra é assim, né? Ela fica assim, aí a criança faz isso e ela vai para um lado e para o outro, né? Mas fica naquele vai e vem, não sabe, né? Para que lado vai. Então você tem que ter uma escolha. Você tem que escolher. Você pode até ir para um lugar, sendo assim, que você fica ali feito um pamonha. Fica ali, parado. Nem vai para um lado, nem vai para o outro. Nem vai para as trevas e também não vai para a luz. E você fica prisioneiro ali naquele lugar. Cuidado, cuidado. Escolha sempre. Escolha a luz ou as trevas. Livre arbítrio. Mas quando você escolhe as trevas, já sabe, né? As leis universais, o próprio magnetismo, né? Como eu já expliquei, te leva para o lugar de sintonia. Se você tem sintonia com a luz, mesmo que você não seja assim muito evoluído, você vai ter acompanhamento dos teus protetores, dos teus mestres, teus guias, se você for médium. Se for, não, todos nós somos, só que os desenvolvidos, né? Ou os preparados pela espiritualidade, porque muito médium, ele é preparado para vir com mediunidade, né? Então, eles te ajudam. Tá? Então, e o outro vai direto. Segue o caminho lá para as trevas. Segue o caminho lá para... Botou fogo na casa do vizinho, porque detestava o vizinho. Botou fogo no carro com gente dentro. Colocou fogo na floresta e por isso morreu muita gente. Pessoas que perderam suas casas, esses grandes incêndios. Vai lá, direitinho, o magnetismo te leva lá para o vulcão, lá no fundo do vulcão que tem o fogo, né? Você vai sentir as dores horrorosas de uma pessoa que é queimada. E a destruição das árvores, né? Das plantas, dos animais. Você vai sentir isso tudo. Você foi da época da Santa Inquisição e não se arrependeu? Ainda tem dentro de você aquela índole de querer queimar as coisas, querer. E é contra certos religiosos? Vai para lá. Porque agora é a separação do joio do trigo. O trigo é bom, o joio é ruim. Podemos comer o trigo e não podemos comer o joio, se não morremos. Então, vocês que têm essas índoles já estão mortos sem saber. A segunda morte é virar ovoide. E tem uma outra, a terceira morte. Também existe a terceira morte. Que é retirar tudo de você, desprogramar todo o teu mental. É a terceira morte, porque o espírito não é destruído. E reprogramar você como se você fosse um computador. E você vai habitar, então, um corpo de símio primitivo, para começar tudo de novo, e vai demorar bilhões e bilhões e bilhões de anos. E você nunca vai saber quem você foi, né, na outra vida, porque você vai ser reprogramado. Essa é a terceira morte. Há muitos anos atrás eu li alguma coisa no esoterismo, mas não entendi o que era a segunda morte, nem terceira morte. Não entendi nada. Aí eu fiquei assim, não entendi. Não é que eu não tenha acreditado, nem desacreditado, mas eu não entendi. Agora sim. Agora está vindo as explicações do que é a segunda morte e a terceira morte, né? Passando para vocês. De vez em quando eu repito algumas coisas que eu já tenho dito em outros vídeos, porque pessoas vão pegar o metrô andando, né? Então, o metrô andando.
Ou seja, o que é o metrô andando? Ou seja, não viram os vídeos anteriores, então não entendem bem a coisa. Então, às vezes eu repito, para ser mais fácil. Então, senhores, para quem estava desanimado, ânimo, ânimo, que as energias já chegaram, já estão aí. Então vamos nos voltar cada vez mais para o bem, vamos pensar no grande espírito e no Pai, Mãe, Criador Primordial, vamos agradecer aos nossos protetores, agradecer ao grande espírito, agradecer ao Pai, Mãe, Criador Primordial. Eles dizem que nós podemos mentalmente falar com o Criador ou falar com o grande espírito. A gente pensa que ele não ouve a gente, mas eles têm o grande espírito e o Criador, claro, tem a capacidade de ver cada um de nós, saber o que nós somos e o que nós fomos. E sabendo o que nós fomos, o que somos atualmente, eles sabem também qual é o nosso futuro. Então, eles sabem tudo. E mantenham, então, o pensamento na luz. Manter o pensamento na luz é no Criador, é no Pai, Mãe, Criador Primordial, é Jesus. E deixem de adorar santos e adorar o próprio Jesus e adorar o Deus, que não é assim. Agradecer sempre, agradecer porque o Jesus Cristo, ele foi também um ser que evoluiu, um ser normal, como a gente, né? Ele evoluiu. E nós podemos, quando ele falou que nós podemos ser como ele, podemos. Demora, mas a gente pode ser. Ele tem 13 qualquer coisa, 13 bilhões, bilhões de anos, o Cristo. Né? E ele é assim agora, que rege vamos dizer, rege um planeta e uma dimensão aqui, a terceira dimensão, rege o planeta. E abrange também a toda a galáxia, nós podemos ser como ele. Mas demora. Paz e luz a todos, espero ter ajudado. Tchau, tchau.